nós estamos de volta com você hoje. Nós estamos falando sobre algumas coisas que enfraquecem a nossa fé, os resultados da falta de fé. A falta de fé, ela frustra o propósito de Deus. Deus quer fazer coisas, Ele tem propósitos. Deus é rico em propósitos e planos. E esses planos Ele quer fazer, se realizar e concretizar na tua vida e na minha. Os planos de Deus é para serem concluídos, feitos e realizados através das pessoas. Eu e você. Em Nazaré, uma cidade que Jesus voltou, era a cidade dele. Ele voltou lá para fazer milagres. O povo não acreditou, não creu que Jesus, o filho de José, o carpinteiro, e pela incredulidade deles, Jesus não pôde curar, libertar, abençoar, restituir, restaurar e fazer os milagres que ele queria nas famílias, nas vidas daquelas pessoas. Olha o que Jesus diz aqui, tá vendo? Ele fala aqui, porque as pessoas... E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A incredulidade afasta a nossa bênção, afasta o nosso milagre. Então nós temos que crer que Deus pode. Efésios 3, versículo 20 fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo. Você está pedindo o milagre de Deus. Você sabia que Deus pode fazer infinitamente maior e melhor, mais em tudo do que você está pedindo para Ele? Segundo o poder dele que opera em nós, é a palavra dele. Então você pode crer. E aqui em Nazaré, era uma terra que o pessoal podia falar, poxa, ali está Jesus, que honra, ele vai fazer um milagre aqui. Eles não creram. Jesus teve que sair, ir embora de lá, porque eles não acreditaram. A falta de fé, então, frustra os propósitos e os planos de Deus de serem concretizados na nossa vida. A falta de fé também coloca um véu, uma escama nos nossos corações. Fica uma escama, assim, um véu que tira ali, que obstrui a nossa fé. Sabe, tem um pensamento muito tremendo, um versículo que fala sobre isso. Está bem aqui em 2 Coríntios, capítulo, vamos ver aqui rapidamente. 2 Coríntios, no capítulo 3. E é o versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, que é o povo de Deus, né, os judeus, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo esse véu é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, a lei, né, os livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, quando é lido aqui os livros canônicos, né, os primeiros livros da Bíblia, o véu está posto sobre o coração deles. Tem um véu. O véu está no coração, que impede eles de crer em Jesus. Olha o que diz aqui, isso aqui é Paulo escrevendo isso sobre esse povo. É o Novo Testamento dizendo isso das pessoas, daqueles que não creem. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Então esse véu vai caindo. Então a falta de fé coloca uma escama, um véu no teu coração. E a palavra de Deus também fala em 2 Coríntios, em outra passagem, que é o capítulo 4 e o versículo 4, se não me engano, que o Deus deste século, né, o príncipe deste século, que não é Jesus, Jesus é o príncipe da paz, mas o inimigo que reina aqui neste mundo, o príncipe deste mundo, que é o inimigo, que é Satanás, que é o diabo, ele cega o entendimento, ele põe um véu, uma escama no entendimento das pessoas, para que não resplandeça a elas a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Você está orando por alguém ser convertido hoje? Então olha essa passagem e fala, Jesus, tira. Vamos rapidamente para ela. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim, mas o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos? O que não tem fé. Por que não tem fé? Porque o próprio Deus desse século, que é o diabo, não é o Deus poderoso, criador do mundo, não. É aquele que reina aqui, que é Satanás. Ele coloca um véu no entendimento das pessoas. É o que está na Bíblia. Eu vou ler para você de novo. O Deus deste mundo, ele coloca
ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, para que eles não tenham nem ideia de quem Jesus é, para eles não entenderem que Jesus veio salvar, para eles não terem entendimento. Então o inimigo vem aonde? Da onde sai o entendimento? Da nossa mente, do nosso entendimento, e é lá que ele atua, para cegar o entendimento. Ele coloca uma escama, ele coloca um véu, para obstruir o entendimento das pessoas, para elas não entenderem que Jesus é o Filho de Deus, que tem um plano de salvação, que Cristo é Deus e ele veio para resgatar e salvar os perdidos. Não entende, não cai a ficha. Por quê? Porque o próprio inimigo quer atuar nessa área para ofuscar, para tirar o entendimento dessas pessoas. Está na Bíblia, é só você ler. Muitas pessoas, elas erram por não ler as Escrituras, por não ler a Bíblia Sagrada. E está aqui no 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. A falta de fé rouba o poder de Deus na nossa vida. Olha só, em Mateus, no capítulo 17, tinha ali um caso onde havia um demônio na vida de uma pessoa, e os discípulos fizeram de tudo para expulsar aquele demônio. Aí eles não conseguiram. Aí Jesus fala para eles, por que nós não podemos expulsá-lo? Aí Jesus fala, por causa da vossa incredulidade. Tem que ter fé. E porque vocês estavam ali agindo de uma maneira um pouco duvidosa, a incredulidade, então, ela rouba, ela faz fraco o evidenciar deste poder. Não que Deus não tenha poder, mas Deus não vai manifestar o poder dele num coração que está duvidando desse poder, que é incrédulo desse poder, que é incrédulo dessa graça e daquilo que ele pode fazer. A falta de fé nos afasta de Deus. Isso que é o mais triste. Está aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, que não haja em vós nenhum coração mau e sem fé. Coração mau e sem fé, que vos fará afastar do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Que vos fará afastar do Deus vivo. A nossa incredulidade não nos une a Deus, não nos aproxima. Pelo contrário, ela nos enfraquece e nos afasta de Deus. E hoje nós vamos entender a importância. Eu quero ler duas passagens. A primeira está em Marcos, no capítulo 9. É de um pai que traz o seu filho para ser liberto. E o filho ali está dando trabalho. Por quê? Porque o filho estava endemoniado. E aí os discípulos oraram. E aí o pai também chorava. E aí chega uma hora que o pai começa a duvidar e começa a ficar triste. E aí o pai mesmo admite para Deus e fala o seguinte para Jesus. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Me ajuda na minha incredulidade. Ele está sendo sincero com Deus. E hoje você pode fazer o que esse pai fez. Fala, Senhor, me ajuda. A minha fé está pouca, a minha fé está fraca. Fortalece a minha fé, fortalece o meu entendimento, fortalece a minha incredulidade, tira a minha incredulidade, fortalece a minha fé. É o que ele orou. Ele falou, Deus, ajuda-me na minha incredulidade, na minha falta de fé. Amém? Uma outra coisa também que é bom nós entendermos sobre fé, está em Romanos, no capítulo 10, e é o versículo 17 que fala assim. E assim, a fé, como é que ela vem? Ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir novela, ouvir TV, ouvir pessoas? Não. Ouvir a palavra de Deus. É isso que gera fé. A fé vem pela pregação da palavra. Amém? A fé vem pela palavra de Deus. Vem pelo ouvir. Então, quanto mais você ouve a palavra, mais forte você fica na tua fé. Quanto mais você está na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, a tua fé vai ficar mais forte. Quanto mais você está ligado nas boas novas, que leva a palavra de Deus, leva cura, leva transformação, leva através de clipes da palavra, de mensagens, tudo orientado na palavra, a tua fé se fortalece. Então, nós temos que nos expor a esses agentes que fortalecem a nossa fé. E o agente maior é a palavra. E hoje Deus quer que você fique
firme na palavra dele. E o que é ser firme na palavra? É firme nas promessas de Deus. Deus tem promessas na palavra dele. Eu tenho que me firmar, me tomar posse dela e falar, eu estou firme em Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. Amém? O justo viverá da fé. Viverá pela fé. É muito tremenda essa palavra. Não é só por obras, né? Não é só por aquilo que eu posso fazer. Porque se eu posso fazer, então eu conto com a minha capacidade. Mas a fé, não é? É algo muito maior, muito tremendo. E ontem nós falamos sobre as facetas da fé. Perseverança, paciência, continuando, crendo. Mesmo quando você ainda não vê solução, não vê respostas, você crê. Amém? Hoje o Espírito Santo tem falado com você. Amém? Você pode fazer igual esse pai fez aqui em Marcos capítulo 9. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Sabe, hoje Deus Ele está te esperando. Você chegar mais perto dele em oração. Vença essa barreira. Tem uma barreira que está te impedindo de orar. Você se ocupa, faz isso, faz aquilo. Aí, chega na hora de orar, você não dá prioridade. Você faz tantas coisas. Mas hoje Deus quer que você rompa isso. Que você tenha tempo e coloca em primeiro lugar aquilo que é mais importante. Amém? A oração. A oração é um grande gerador de fé. Fortalece. A palavra de Deus também. Amém? Essa palavra aqui, ela é tremenda. Ela gera fé no teu coração e no meu também. Essa é a palavra do Senhor hoje no teu coração. Se você gostaria de ler um pouco mais, vá mais a fundo, lendo aí Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 9, Hebreus capítulo 12 e 2 Coríntios também, capítulo 3, capítulo 4, para você entender um pouco mais sobre o que foi falado aqui hoje, tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo, vamos voltar orando com você, tá bom? No próximo bloco, nós estaremos intercedendo pelas tuas causas. Daqui a pouco mais, nós voltamos com você.